Osma, a Orquestra Sinfônica da Bahia, que agora é parceira da Academia de Música da Bahia. Lá vamos fazer a terceira geração. Tá bom o microfone não, André? Alô? Agora. Boa noite, amigos. Boa noite. Estou anunciando que antes da sessão solene propriamente dita, nós vamos ter uma camerata. Não é? Nós somos parceiros. Hoje em dia, a ANB, a Academia de Música da Bahia, é parceira da Orquestra Sinfônica da Bahia. Então, eles nos fazem essa gentileza de dar essa noite com música. Boa noite a todos. Dá para me escutar sem o microfone? Obrigada pelo microfone, eu vim até aqui. É um prazer, nós somos a Camerata 4 Solar da Orquestra Sinfônica da Bahia. É um prazer estar novamente aqui nessa parceria. A gente já fez um sarau aqui que foi muito bacana e é um prazer para a gente estar agora abrindo essa solenidade. Nós somos um trio e a gente começa nossa apresentação com o compositor alemão Johann Sebastian Bach, um compositor que era muito comum ter essa formação, né, em música de câmara. E a gente vai tocar dele um álbum que é uma das obras mais conhecidas de Bach, né, que é o Cravo Bem Temperado. A gente vai tocar o Prelúdio e a Fuga número 9. São dois pedacinhos pequenos, né, um prelúdio e uma fuga de Johann Sebastian Bach.
jovens se inspiraram e aprenderam muito com Bach. Então a próxima música é dos maiores compositores brasileiros, Heitor Villa-Lobos, que se inspirou em Bach para escrever uma obra maravilhosa, que são as Bachianas brasileiras. A gente vai tocar uma das mais conhecidas, né, que é a Bachiana número 2, um movimento que chama Tocata, que é mais conhecido como Trenzinho Caipira. Villa-Lobos se inspirou exatamente em Johann Sebastian Bach. Então, para vocês agora é de Villa-Lobos, o Trenzinho Caipira. Onde Villa-Lobos, gente, propõe uma viagemzinha de trem, né? Com essa música, vendo as paisagens.
Para vocês os músicos do quarto solar, no violoncelo Tatiana Krylova, no violino Mário Gonçalves e o André Bandeira na flauta. Gente, para terminar, a gente trouxe um ritmo que é patrimônio nosso, que é o choro, né? E um dos maiores compositores de choro, que é Alfredo da Rocha Viana, mais conhecido como Pixinguinha. E a gente termina essa nossa pequena apresentação com Naquele Tempo, de Pixinguinha, e a gente faz também uma referência a um dos grandes compositores baianos, Lindenberg Cardoso, porque esse arranjo a gente fez uma adaptação de um arranjo de Lindenberg Cardoso. Então, é uma adaptação do arranjo de Lindenberg Cardoso para a música de Pixinguinha. Então, muito obrigado, né? E de Pixinguinha Naquele Tempo. Valeu, André.
E aqui eu me interrompo rapidamente para convidar a vir à mesa Sua Excelência, o Secretário da Cultura, Dr. Bruno Monteiro. Para além dessa elástica teia institucional, a ALB popularizou-se muito. O Palacete Gosto Comum passou a ser frequentado por pessoas e grupos que antes não o visitavam. Gente que gorava a nossa academia, constancia dela com a vaga notícia. Um marco significativo da mudança operada foi a acolhida que temos na chamada Periferia Brasileira de Letras, aqui recebida com carinho quando seu primeiro Congresso Nacional. Essa acolhida rendeu-nos a conquista de uma relação muito enriquecedora com artistas, poetas e produtores culturais dos bairros periféricos de Salvador. No mesmo compasso, aumentou muito na casa a presença negra e argentina. Isso se acha sinal até nas imagens que hoje enriquecem o patrimônio da ALB. Ficou claro o repúdio do soldadista a toda forma de discriminação negativa imposta de maneira perversa a grupos humanos dignos de respeito. Demonstram os seminários de arte e pensamento que envolveram escritores e artistas indígenas, quilombolas e periféricos, além de membros segmentos regionais, dos setores feministas. Essa abertura deu seu contato com um considerável incremento das atividades literárias da ALB. Recitais, saraus, oficinas, diálogos críticos, cursos, entrevistas, lançamentos, publicações e resenhas. Em paralelo com debates sobre temas de filosofia, direito, historiografia, psicanálise, ciências sociais, comunicação, etc. O leque temático das conferências, palestras e encontros promovidos pela instituição viu-se ampliado e diversificado. Baste lembrar que pela primeira vez foram debatidas aqui as problemáticas da fome, discutido em 2 notáveis simpósios, da saúde pública, assunto que o webinar realizado durante a pandemia, do racismo e da violência, temas de um seminário e de um colóquio. A desigualdade de gênero na perspectiva feminista foi trazida à baila em diferentes momentos, principalmente na tribuna Edith Mendes da Câmara Abreu, criada em 2021, que já teve 4 edições. Discutiram-se aqui questões ineludíveis na atualidade, como o impacto da inteligência artificial e o novo espectro da arte contemporânea. Foi criada a Galeria ALB Juarez Paraíso e um colóquio internacional sobre a cinematografia de Glauber Rocha envolveu, além de membros da ALB, acadêmicos argentinos e professores da Universidade de Cambridge. A primeira conferência William Fraga, realizada no ano passado, a doutora Lívia Natália discorreu sobre a homenageada, nossa saudosa confreira, e sobre os novos poetas de Salvador. Com o Observatório Baiano de Economia Criativa, tratamos das festas populares da Bahia. Pela primeira vez, ressoaram na casa os toques vibrantes dos atabaques e dos perimbaus, assim como a harmonia das galeratas. Foram realizados recitais com música e leituras dramáticas, tratou-se de cinema e de história de quadrinhos, e outras coisas. Prosseguir da relação tomaria muito tempo. Acrescentaria apenas as iniciativas voltadas para a proteção de bens de nosso patrimônio, destacando quanto a isso o restauro dos painéis de azulejos portugueses de Palacete, um tesouro artístico que foi salvo da degradação. Outras inovações tiveram ainda maior repercussão. Graças a uma emenda concedida pela deputada Alice Portal, a ALB celebrou um convênio com a UFBA que resultou na atuação de bolsistas, 3 professores e 20 alunos, nas bibliotecas no arquivo da casa. Um programa de mentoria foi implementado com resultado muito positivo. A ALB hoje é vista como uma academia que dá bolsas e se preocupa efetivamente com a iniciação cultural dos jovens estudantes. Por outras palavras, ela rejuvenesceu. Apesar das crises enfrentadas, o dinamismo da Casa Centenária de Arlindo Fragoso não só foi mantido, como se viu incrementado. A ALB venceu editais importantes, captou recursos da ordem de R$1 milhão e empreendeu o restauro de bens de seu patrimônio. Foi agraciada pelo excelentíssimo governador da Bahia com a mais alta comenda do Estado, depois de representar as instituições culturais baianas numa reunião que deu início às celebrações do bicentenário de 2 de julho. Que basta essa sumária evocação. Concluo
desejando o máximo sucesso ao presidente Aleilton Fonseca, meu estimado confrade e amigo. Tenho certeza de que ele fará uma bela gestão, pois sempre se destacou seu amor à casa, seu dinamismo e sua disposição de trabalho. Transmito-lhe agora o cargo com prazer e esperança. E passo a palavra. Para voar. Boa noite a todos e a todas as pessoas presentes nesta solenidade. É com grande alegria que recebemos a todos e a todas em nossa casa, já os convidando e as convidando a continuar vindo participar de nossas atividades culturais ao longo do ano acadêmico que hoje inauguramos. Senhor presidente, agora ex-presidente, mais uma vez presidente sempre, professor antropólogo, escritor da Serra. Em seu nome, cumprimento as demais pessoas integrantes desta mesa, cumprimento todos os amigos e amigas, autoridades, membros das academias, inúmeras academias dos municípios baianos aqui presentes, presidentes e representados. Cumprimento o nosso secretário da Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o senhor secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, poeta, ensaísta, o professor Antônio Carlos Sequim, presidente emérito da Academia Mineira de Letras, o doutor Rogério Faria. Convido à mesa, por favor. Cumprimento Rosana Ribeiro Patrícia, minha amada esposa, companheira há 41 anos. Diogo e Raul, demais familiares presentes, meu grande vice, o senhor João Brito, escritor Assis Juvenal Baiaiá, representando os povos originários, Nancy Rita, representando o reitor Paulo Luiz, o acadêmico Joaci Góes, presidente do meus amigos e minhas amigas. O escritor Guimarães Rosa elabora em seu romance Grande Sertão, Veredas, na voz de Riobaldo, Tatarana, Urutu Branco, um verdadeiro mantra para a travessia de todas as veredas. Ele afirma: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desintegra. Porque ela quer da gente coragem. Coragem. Esta seiva que move os membros desta casa a continuar o ideal de nossos fundadores. A cada março, um novo ano de trabalho. Aos 108 anos, completados em 7 de março, ao empossar a nova diretoria, esta casa demonstra sua vitalidade e permanência, sua notável capacidade de resistência institucional e de permanência histórica.
Com altivez e determinação, esta casa se mantém ao longo das décadas sempre aberta à comunidade baiana. Somos uma instituição centenária, mas, como todas as academias do mundo ocidental, temos origem remota no sopro de uma ideia milenar. No ano 387 a.C., o filósofo Platão teve a brilhante ideia de criar uma reunião de pessoas, discípulos, alunos, para pensar juntos e promover debates filosóficos sobre política, ética, metafísica, ciência, estética e outros assuntos. Reuniu-se num certo jardim de acadêmicos, lugar associado a um bosque sagrado dos arredores de Atenas. Toda academia é um jardim, onde se cultivam as flores das letras e do conhecimento. Caríssimo poeta Antônio Carlos Sequim, a partir do modelo da Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897, presidida pelo imortal Machado de Assis, criada nos moldes da Academia Francesa de 1635, surge a nossa Academia de Letras da Bahia, fundada em 7 de março de 1917, por Arlindo Fragoso, engenheiro, escritor, político, natural de Santo Amaro, no Nordeste Serra. Do Recôncavo. Penduricalho de discurso. Arlindo Fragoso, nascido em 1865 e falecido em Salvador em 1926. Minhas senhoras e meus senhores, o artigo 1º do nosso estatuto reza que a ALB, aspas, tem por objetivos o cultivo da língua e da literatura nacionais, a preservação da memória cultural baiana e o amparo e estímulo às manifestações da mesma natureza, inclusive nas áreas das ciências e das artes. Esta é a sua natureza intrínseca e visceral, como uma casa das letras, acrescentando-se os desdobramentos e a abrangência que o pensamento acadêmico contemporâneo aponta como horizontes necessários à sua atuação cultural e social. Senhoras e senhores, conheci esta academia em 1984, lá se vão 40 anos. 20 anos depois, em 2004, fui eleito para ocupar a cadeira número 20. Em 21 de novembro de 2024, 20 anos depois, tornei-me o 20º presidente eleito a tomar posse. Tive a oportunidade de conviver com 7 presidentes, a maioria aqui presente. Maravilha. Sou testemunha e aprendiz de seus esforços, dos 7 presidentes, de sua dedicação para dirigir a casa pelos melhores caminhos. Que pese as vicissitudes da caminhada. Agradeço a todos e peço-lhes, 5 presidentes, peço-lhes venha para fazer uma homenagem a 2 saudosos presidentes que conheci, com os quais muito aprendi, que já não estão entre nós. O professor Cláudio Veiga foi presidente de 1981 a 2007. 26 anos de extrema
dedicação a esta casa. Ele instalou a ALB neste palacete Clécio Calmon em 7 de março de 1983. Liderou a implantação de uma nova concepção de academia, de portas abertas às pessoas, aos jovens escritores em geral, inclusive Aleilton Fonseca, aos estudantes de letras, convidando-os para frequentar palestras e cursos, sobretudo o tradicional curso Castro Alves, além de convidar professores, ensaístas e escritores para fazerem palestras, ministrar cursos, participar das reuniões abertas e publicar na revista da academia. Um presidente inesquecível. O acadêmico Edivaldo Boaventura presidiu a confraria de 2007 a 2011. Aprofundou a abertura da academia com seu dinamismo e sua diplomacia. Encaminhou a discussão do estatuto, sendo então relator o acadêmico Aramis Ribeiro Costa, que viria a ser seu sucessor, e que conduziu em 2013, enquanto presidente, a deslumbrante posse de Mãe-Estela de Oxóssi, um dos momentos mais sublimes desta casa, ao conferir a imortalidade acadêmica à escritora negra e a orixá de Salvador. Momentos que me marcaram e me marcam para sempre na minha vida de escritor, de acadêmico. Um marco da gestão do professor Edivaldo Boaventura foi a extinção da cláusula de residência. Antes só podiam ser eleitas pessoas residentes em Salvador. Extinta a barreira, a academia pôde eleger João Paulo Ribeiro, Antônio Torres, Antônio Brasileiro, Muniz Sodré, por último, e por enquanto, Maria Bethânia. Boaventura. Ele prezava o conceito da boa convivência acadêmica. Era professor em nos educar para a convivência prazerosa entre amigos, vendo a nossa academia como uma irmandade, uma confraria. De fato. Esta convivência acadêmica, sobre a qual ele escreveu um livro, embasada na fidalguia e na cordialidade absolutas. Um presidente memorável. Meus confrades, minhas confreiras, as academias de letras são instituições associativas formadas por nós, escritores, artistas, poetas, intelectuais, de diversas áreas do saber, com o objetivo de preservar, incentivar e promover atividades culturais, literárias, educativas, sociais, em proveito da sociedade que representa. A academia é uma instância de reconhecimento e de promoção. Esse é o objetivo: divulgar, valorizar, editar obras literárias e manter obras de arte e de conhecimento de valor estético, social, filosófico, científico e histórico, produzidos por autores baianos e outros, antigos ou contemporâneos, sejam seus membros ou não. Ela existe para a sociedade, com sua diversidade de expressão e valores, no campo das linguagens, das escritas, dos discursos, das práticas, das experiências. A ALB é uma das casas das culturas baianas. Por seus portões e portas, jardins e corredores, mesas e auditórios, circulam, como bem disse o nosso confrade Odete Serra no seu discurso, circulam e devem sempre circular os saberes baianos, os imaginários da nossa terra, as nossas identidades, os acordes de nossas músicas,
os gestos, as danças, os movimentos, os falares, as poéticas das culturas baianas, na sua diversidade, na sua pluralidade criativa. Esta é uma casa de diálogos constantes e inclusivos, com respeito e acolhimento às diferenças, aos diversos conhecimentos, às tradições e às inovações. A poesia, a narrativa, o teatro, a oralidade, a pintura, a escultura, a música, a dança, o cordel. Convido o poeta Bulubuli, representando o cordel no Brasil, da nossa mesa. A música, a poesia, a narrativa, o teatro, a oralidade, a pintura, a escultura, a dança, o cordel, o cinema e as demais expressões criativas representam essa pluralidade de linguagens e formas que nos caracteriza como povo, como país. Confrade Ordem Serra. Toda diretoria que encerra seu mandato deixa um legado que se acrescenta à história da instituição. Recebi há pouco o seu relatório. Muito obrigado. Nós o cumprimentamos, junto com a sua diretoria, pelo seu intenso trabalho nestes 4 anos. Trabalho comprovado em relatórios e evidências. Agradecemos pela condução do processo eleitoral e, em seguida, o período de transição, através de diálogos constantes, atenção e boa vontade, compartilhamento de relatórios, de informações, projetos e sugestões. Vamos continuar o trabalho. Meus amigos, minhas amigas, as academias não devem ser ilhas isoladas. Elas podem formar redes de ação, no movimento de agregação e motivação mútuas, com base na parceria e na reciprocidade. Esse princípio nos une e nos fortalece. Prova disso é a presença da RICA neste auditório. Com representantes de diversas academias baianas dos municípios. Nossa gratidão a vocês, a Maribel, pela organização. Maribel Barreto, coordenadora da RICA, e demais companheiros. Nossa gratidão a vocês pelo apoio e pela presença. A atuação da RICA tem apontado um caminho fértil. De fato, esta rede de integração cooperativa das Academias de Letras da Bahia, projeto de extensão da ALB, reunindo as academias dos municípios em diferentes territórios culturais, demonstra a força e a viabilidade das parcerias em ações de formação e sentido de leitores, encontros literários presenciais e online, saraus online, maior participação em eventos literários. A ampliação das ações da rede de integração pode movimentar a vida acadêmica, intensificando as informações, os diálogos e as parcerias entre as academias e seus territórios e no Estado. E isso pode possibilitar uma maior ação de incentivo à leitura nas escolas, criação de clubes de leitura, com a elaboração e distribuição de antologias e coletâneas de autores baianos. São viáveis e executíveis as parcerias com instituições culturais de promoção do livro e da leitura no Brasil e com algumas instituições estrangeiras que cultivam as literaturas lusófonas como forma de ampliar nossa ação cultural com resultados concretos em publicações de textos em livros e revistas. Além de mantermos os convênios e os termos de cooperação que recebemos com muita alegria da gestão do professor Ordem Serra, e são vários convênios e vários termos frutíferos e produtivos, já estamos firmando parcerias com a Cátedra Fidelino de Figueiredo, do MER, professora Rita Santos,
A Fundação Casa Jorge Amado, a União Europeia dos Escritores de Língua Portuguesa, da França, Dominique Stanês, em Paris. Um projeto na Espanha, Antônio Maura, em Madrid. A Rádio Nova da Língua Portuguesa, Antônio Cunha, mora em Lisboa, para projetos de lives, mesas, colóquios literários no Brasil e, portanto, no exterior. A oferta de cursos e colóquios, como o curso Castro Alves, colóquio de literatura baiana, com a publicação de livros, com os estudos sobre os autores baianos, pode se ampliar com a participação das academias municipais e as outras academias sediadas em Salvador. A retomada do curso Jorge Amado, junto à Fundação Casa Jorge Amado, ampliado com um colóquio de literatura brasileira e fazendo publicações dos trabalhos apresentados, amplia nosso alcance ao nível nacional, com mais um livro anual de referência. As parcerias são fundamentais entre as academias e, portanto, também com as universidades e com as entidades culturais nacionais e estrangeiras, visando a gradativa inserção da ALB no exterior, com perspectiva de divulgação de autores e obras em antologias e coletâneas e em edições e eventos internacionais. Meus confrades, minhas confreiras, e se estamos no jardim de Academos, vamos plantar nossas flores. Para cultivar o jardim, é preciso vislumbrar os caminhos, os canteiros, que a poesia aponta aos olhos, que desejam semear, cuidar, colher e apreciar. Cada momento é único. É momento de plantio e germinação. Como a história de cada rosa no canteiro e entre as outras rosas irmãs. O tempo pode ser de inverno ou primavera. E nós podemos convidar a todos para juntos plantarmos flores, não espinhos. Podarmos sim os espinhos e colhermos os frutos do outono e do verão. Juntos, irmanados, como a confraria das letras. Quem cultiva letras está perto de seu amigo. As flores ensinam o pacto de convivência dos canteiros. Elas convivem em paz. Inspiram os que as amam até os espíritos mansos e cooperativos. Juntos combatem as pragas e preparam a terra fértil. Meus amigos e minhas amigas, a academia não é um conjunto de paredes, piso, teto, em cuja porta está escrito o nome. A academia são estas pessoas, homens e mulheres, confrades e confreiras. A academia são estas pessoas sentadas aqui à frente, neste momento reunidas nesta sessão solene, todos e todas reunidos sob um único ideal: cultivar, reconhecer, multiplicar o conhecimento nas suas diversas manifestações e formas da acepção criativa, humanista e social. A convivência acadêmica nos congrega em torno do que nos une, no ideal das letras, da cultura, do conhecimento e da cidadania. Nós somos atentos, somos críticos e somos proativos. Como testemunhas da vida cotidiana, nos expressamos como escritores, profissionais, sujeitos culturais e cidadãos, com a consciência crítica acerca da sociedade em que vivemos, com suas penosas origens históricas, suas carências sociais e seus desafios institucionais. Estamos e estaremos atentos e atentas no papel social que as instituições culturais devem ter para com o país e seus cidadãos, em busca de justiça social, educação plena, letramento literário e bem-estar para toda a sociedade. Assim, as letras participam
a seu modo e método da construção cotidiana da cidadania em busca de um país mais justo, democrático e plural. Como vaticina o grande poeta Carlos Drummond de Andrade num poema exemplar: o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Muito obrigado. Bom, eu agradeço muito essa bela fala do presidente Aleilton Fonseca e passo a palavra para seu vice-presidente. Senhor presidente Aleilton Fonseca, senhor professor Ortega Serra, ex-presidente da casa, eu quero, na pessoa dos dois, cumprimentar esta mesa, com destaque para o excelentíssimo senhor secretário de Cultura, agradecendo-lhe a presença. E gostaria de, em primeiro lugar, agradecer às confreiras e confrades por terem sufragado meu caro presidente Aleilton, o nosso nome e o nome de todos que compõem essa diretoria, e já ouviram de Vossa Excelência qual é o trabalho que nos cumpre a todos. A todos eu quero dizer não só a diretoria, mas confreiras e confrades. Agradeço de modo especial ao presidente da Academia de Letras de Ilhéus, Paulo Cidade, e o presidente eleito, professor Josevando Nascimento, porque, na lembrança de Francolino Neto, um dos seus presidentes do passado, eu registro que foi a primeira academia, imagine, das 12 que eu pertenço hoje, a primeira que me acolheu. Eu tive a sorte de ser recebido por um acadêmico desta casa, também de Ilhéus, Jorge Calmon, e ocupar a cadeira que foi, portanto, a de meu caro desembargador Paulo Furtado, a de Orlando Gomes, que Vossa Excelência lembrava há pouco que aquela avenida que está ali foi uma avenida de meus 5 dedos, num decreto em homenagem aos 70 anos dele, denominei. Portanto, ao fazer esses agradecimentos às confreiras e confrades, estendo-os a todos os amigos que aqui estão. Dizer o que depois do meu presidente Aleilton Fonseca? Apenas lembrar que Vossa Excelência nos convocou para um trabalho que é aquele que eu entendo que é a função de uma academia nesse momento. Me permitam mais um minuto, porque dessa tribuna, há 6 anos atrás, eu recordava uma pergunta de uma neta, que era a seguinte: meu avô, o que é academia? Imagine ter que explicar a uma menina de 8, 9 anos o que é uma academia. Mas o meu presidente acaba de dizer
o que é a academia para essa diretoria que vai prosseguir o trabalho do Roberto Serra e de sua academia, de sua diretoria. Não podemos, num momento de vida digital, esquecer que uma academia não é mais um ambiente ceboso de discussões antiquadas, quando naquela porta para a rua, outras são, portanto, as técnicas que fazem com que a nossa sociedade reflita. Nesse momento que Vossa Excelência nos convoca, eu me recordo que fiz um comentário, meu comentário semanal numa rádio nesta cidade, falando do pavão de roda, lembrando a roda do pavão, lembrando que essa roda é uma mentira, porque o pavão faz aquilo para poder atrair a fêmea, apenas para isso. E lembrava que nós estamos vivendo, com isso eu encerro, portanto, essas minhas palavras. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que um homem só, proprietário de um equipamento que conhecemos com o nome de Starlink, faz com que todas as nações do mundo entendam que elas precisam voltar ao tempo, meu caro Joaci Góes, que eu cumprimento com respeito, presidente desta casa, presidente do Instituto Histórico, meu recepcionista. Lembrar do nosso tempo de estudante, Vossa Excelência que foi meu contemporâneo, e que lutávamos pelo nacionalismo, lutávamos e fomos à rua pela autodeterminação dos povos. Esta casa deve, portanto, convocar a todos os senhores que aqui estão, para que conosco entendam que esse é um outro mundo, um mundo digital, perigoso, venenoso. Vou repetir, que um homem só, com um simples, portanto, equipamento, ele destrói nações, pessoas e valores. Esta casa, portanto, diz a todos que aqui vieram testemunhar essa nossa posse, que ela não faltará àquela pergunta da minha neta, o que é uma academia. E uma academia no mundo de hoje enfrentaremos sim aqui dentro, com certeza, minhas confreiras, meus confrades, enfrentaremos todos aqueles que querem destruir os valores de cada nação, colocando, portanto, só na sua frente os seus recursos materiais, para destruírem aquela coisa que só o Espírito é capaz de construir. Deus seja louvado. Obrigado, vice-presidente Eduardo Brito. Eu tenho agora a honra de passar a palavra ao excelentíssimo secretário da Cultura do Estado. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu vou seguir aqui o meu antecessor, que é sempre uma aula, uma honra ouvir o professor Edivaldo Brito. Ele falou em pé, eu também fico mais à vontade falando em pé, mas quero saudar o professor doutor Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia, professor doutor Edivaldo Brito, vice-presidente dessa academia, ao querido amigo, professor Roberto Serra, agora ex-presidente da Academia de Letras da Bahia, mas sempre um parceiro, um amigo querido. Quero também, em seu nome, saudar toda a direção que se despede hoje, também na figura do professor Marcos Vinícius, vice-presidente, ex-vice-presidente agora nesse momento. E me permitam saudar o conjunto dos membros dessa academia, na figura de dois grandes e importantes artistas da Bahia, o artista plástico Juarez Paraíso
e a artista da dança Bia Robato. Saúdo também o professor Dr. Antônio Carlos Sequim, secretário-geral e representante da Academia Brasileira de Letras, o cacique Juvenal Paiaiá, escritor, nosso cônsul-geral de Portugal, Ricardo Cortes, a professora Nancy Rita Ferreira, pró-reitora de ensino, representando aqui nosso magnífico reitor Paulo Inglês, ao nosso querido mestre Buli Buli, mestre do cordel da cultura popular da Bahia, a Rogério Faria Tavares, representante da Academia Mineira de Letras. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de iniciar falando da honra que é estar aqui hoje, representando o governador Jerônimo Rodrigues, que está em Brasília, na abertura dos trabalhos acadêmicos do ano de 2025 da nossa tão querida Academia de Letras da Bahia. Essa instituição centenária, um dos pilares da cultura baiana e brasileira, e que, além de um centro importante de construção de saberes, representa também um farol a iluminar a nossa história, a nossa literatura e a nossa cultura. Hoje, além de iniciarmos mais um ano de suas atividades acadêmicas, temos a alegria de celebrar também a transição de sua diretoria, marcando o início de um novo ciclo na história dessa importante instituição. Contudo, o começo desse novo ciclo deve ser celebrado sem que deixemos de reconhecer a importância do ciclo que se encerra. Afinal, a história de uma instituição sólida e duradoura, como a nossa querida ALB, é construída por um constante entrelaçar entre o passado, o presente e o futuro. Por isso, aproveito a oportunidade para expressar minha mais profunda gratidão e reconhecimento ao trabalho realizado pelo nosso querido professor Depp Serra, que conduziu a ALB com excelência e dedicação nos últimos anos. Sob sua direção, a Academia deu passos importantes na democratização e ampliação do acesso à cultura e à literatura, tornando-se um espaço mais plural, aberto à diversidade do povo baiano e representativo daquilo que verdadeiramente somos. Movidos por coragem inabalável, entendendo com agudeza a dinâmica da sociedade baiana, a diretoria que hoje se despede aproximou a ALB da rica diversidade cultural e social do estado da Bahia, alcançando feitos que muitos julgavam ser impossíveis. Quem um dia ainda deve imaginar a ALB firmando um acordo de cooperação técnica com um grupo de arte de rua, por exemplo. São exemplos concretos dessa aproximação as parcerias com escolas públicas, os ciclos de palestras e lançamentos literários que deram voz a escritoras e escritores negros e periféricos, os concursos literários abertos ao público jovem e à produção literária independente, e todo o esforço de acolhimento de movimentos sociais, culturais, literários de extração popular. Como bem lembrou o professor Depp, num diálogo recente que tivemos, pela primeira vez os atabaques e berimbaus ecoaram nessa casa que já foi de Jorge Amado. Além disso, durante essa gestão, a Academia de Letras da Bahia abriu suas portas para debates importantes sobre o futuro da literatura e das artes na Bahia, abordando temas como a preservação da memória cultural e a valorização das literaturas regionais. Foi sob essa direção ainda que mulheres e autores negros foram priorizados na composição dos quadros da ALB, refletindo as questões sociais e culturais contemporâneas e, ao mesmo tempo, reafirmando o compromisso da instituição com uma literatura verdadeiramente democrática. Todos esses movimentos nos inspiram. Nós, do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, desenvolvemos também um trabalho assentado em uma concepção democratizante da cultura. Desde que assumimos a pasta, abraçamos a responsabilidade de radicalizar a democratização da cultura, entendendo que essa é uma das formas de efetivarmos a própria democracia no nosso Estado.
Construir uma cultura que não tenha medo de ser acessível a todas as pessoas tornou-se para nós um compromisso inegociável com o desenvolvimento cultural da Bahia e com o bem-estar do povo baiano. Pois acreditamos que, sendo a cultura uma criação coletiva, a nenhum indivíduo, instituição ou grupo específico ela pertence, mas a todas as pessoas. E é nessa perspectiva, inclusive e acolhedora das diferenças, que o governo do estado da Bahia reafirma o seu compromisso em continuar sendo um parceiro ativo dessa instituição. Parceria por afinidade, obviamente, das temáticas, mas parceria também graças à participação da academia nos editais de forma democrática e transparente para acesso aos recursos públicos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia. Sabemos que a ALB, mais que um local de reunião de intelectuais e escritores, é um reflexo do nosso povo, das suas conquistas e das suas muitas histórias de lutas e resistências. E não tenho dúvidas que, com a posse do professor doutor Aleilton Fonseca e do professor doutor Edivaldo Brito, a ALB seguirá trilhando o caminho que essa casa e a Bahia como um todo merecem, o da diversidade e da inclusão. A tradição de inclusão e pluralidade da ALB precisa ser mantida, de modo que a conexão e a relevância desta casa com o povo baiano sejam ainda mais ampliadas. Da nossa parte, garantimos que nos próximos meses e anos trabalharemos lado a lado para fortalecer os laços entre a Academia de Letras da Bahia, o governo do Estado e as diversas expressões culturais do nosso povo. Pois entendemos que essa parceria é fundamental para que possamos garantir que a literatura baiana continue dialogando com as novas gerações e, ao mesmo tempo, mantendo viva a memória e a tradição que tanto nos singulariza perante o mundo. Desejo aos novos dirigentes uma gestão próspera, permeada por desafios estimulantes e que tragam muitos aprendizados e conquistas. Dr. Aleilton, Dr. Edivaldo, a toda a nova diretoria, sei que vocês farão da Academia de Letras da Bahia uma instituição próxima do povo baiano, dinâmica e conectada com as questões que marcam o nosso tempo. Porque se a cultura é dinâmica, as instituições também precisam ser. Tenho certeza de que a parceria entre o governo do Estado e a ALB, sob suas lideranças, será igualmente forte e proveitosa para todos nós, gestores e cidadãos baianos. Por fim, quero agradecer a cada um dos membros da ALB, a todos os acadêmicos e acadêmicas que, com seu talento, trabalho e dedicação, tornam essa instituição um verdadeiro patrimônio da Bahia. Estou confiante que, com o esforço coletivo de todos e todas, este será um ano de grandes conquistas para as letras dessa gigante mátria que é a Bahia. Que os trabalhos acadêmicos de 2025 sejam uma oportunidade de afirmarmos o papel da Academia de Letras da Bahia como um centro de reflexão, da produção intelectual e de inspiração para as atuais e próximas gerações. E que nossa parceria continue sólida, refletindo o nosso compromisso inarredável com a cultura, com a educação, com o povo baiano e com a democracia, professor. Porque eu concluo fazendo coro à sua fala. Se as novas tecnologias, as novas formas de uso da palavra e de difusão da palavra são um grande desafio para a atual geração, para as atuais gerações, para essa era que vivemos, é um momento também de reafirmarmos, meu querido professor Emiliano José, que não há caminho a não ser o da democracia. Não há caminho para triunfarmos enquanto instituições, senão da democracia. E é repudiando os golpes, sejam de 64, sejam as tentativas mais atuais, que nós reafirmaremos sempre a nossa participação enquanto povo e enquanto instituições democráticas do Estado brasileiro. Muito obrigado. Eu agora agradeço em primeiro lugar a bela fala do secretário da Cultura. Tenho a honra de passar a palavra ao escritor Antônio Carlos Sequim, que representa o lado da Academia.
saúde da mesa, senhoras e senhores acadêmicos, autoridades presentes, senhoras e senhores, amigas e amigos. A Academia de Letras da Bahia escreve mais uma bela página de sua mais que centenária história, com a posse hoje da sua nova diretoria, eleita em 21 de novembro de 2024, com 36 votos de 37 votantes, na sequência da profícua gestão de Odete Serra. Diretoria que conta com Ailton Fonseca na presidência, Edivaldo Brito na vice-presidência, Carlos Ribeiro, Luísa Prazeres, Nelson Cerqueira e Paulo Ormindo de Azevedo nos outros cargos, além dos 4 diretores, dos 3 integrantes do Conselho Editorial e dos 3 membros do Conselho de Contas e Patrimônio. Em nome da Academia Brasileira de Letras, desejo sucesso aos novos gestores. Sucesso que, pela qualificação dos acadêmicos que hoje se empossam, afigura-se mais como necessária consequência do que como um simples augúrio. Tive a alegria de, em 2004, comparecer à posse do agora presidente, na época saudado por Ruiz Pinheira Filho. E é com júbilo que retorno a esta casa, na qual, no ano de 2009, fui fraternalmente recebido por Ailton Fonseca na condição de sócio correspondente. Encerro conclamando os novos diretores a tornarem realidade o verso desafio com que Carlos Drummond de Andrade arremata o poema Mundo Grande. E cito, aspas, ó vida futura, nós te criaremos. Parabéns à diretoria. Viva a Academia de Letras da Bahia. Viva esta academia, cada vez mais viva. Peço agora ao presidente, Ailton Fonseca, que assume o tempo de posse, e convoco também os demais diretores a fazer essa assinatura. Passo a palavra ao presidente Ailton Fonseca. Na qualidade de presidente da Academia de Letras da Bahia, nos termos do seu estatuto e seu regimento, declaro empossados os componentes da chapa eleita em 21 de novembro de 2024. Primeiro secretário Carlos Jesus Ribeiro, vice-presidente Edivaldo Pereira Brito, segunda secretária Heloísa Prato Prazeres, primeiro tesoureiro Nelson Cerqueira, segundo tesoureiro Paulo Ormindo Davi de Azevedo, diretor do arquivo Ediline Dias Matos, diretor da biblioteca Armando Avena Filho, diretor de informática Décio Torres Cruz, diretor da revista Fernando da Rocha Pérez, conselho editorial Cleise Furtado Mendes, Mirela Márcia Longo Ferreira Lima, Bruno Alberto da Assis Esteira Filho. Conselho de Contas e Patrimônio, Evelina de Carvalho San Rosa, Lília de Carvalho Tabaco, Urânia Torino Pérez.
desejo sucesso, boa sorte à nossa diretoria, agradecendo mais uma vez ao professor Ardete Serra pela condução desse processo, agradecendo a presença de todos os amigos, todas as amigas, confrades, confreiras da nossa academia, confrades e confreiras das academias municipais, das academias estaduais, da nossa Academia Mater, Academia Brasileira de Letras. Nossa saudação ao presidente Merval Pereira e toda a confraria. E neste momento declaramos encerrada a sessão. Muito obrigado.